Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Talviews. Antes de começar, eu sempre deixo o convite para você nos acompanhar no Instagram, onde a gente coloca vários conteúdos complementares aos episódios, no Telegram, onde você encontra todos os relatórios aqui do Research e da nossa área macro, e no YouTube, onde você pode acompanhar com mais calma a edição desse podcast em vídeo. Bom, a gente já teve esse ano uma conversa bem profunda sobre cenário macro, uma discussão sobre bolsa, e nesse terceiro episódio a gente vai falar bastante sobre as Big Techs americanas, após mais um ano onde a gente viu um descolamento dessas companhias dos outros nomes que compõem o S&P 500, a pergunta que fica é se em 2025 essas empresas vão continuar entregando o mesmo nível de valorização, de rentabilidade. Então, nesse episódio, a gente vai entender um pouco como elas serão impactadas pelo desenvolvimento da agenda de inteligência artificial, pelo cenário macro, andamento da economia americana, e a gente vai aproveitar para discutir mais a fundo os principais cases aí entre as Big Techs americanas, e para nos ajudar com essa discussão e com todos esses pontos, a gente conta hoje com a participação do Thiago Kapulskis, que é analista de tecnologia aqui no Research do Itaú BBA. Kapulskis, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado pela oportunidade de vir falar aí, Serrano, de novo, fazia um tempinho que eu não vinha, um prazer aí discutir todos esses pontos aí, espero que seja um bate-papo produtivo e animado aí para todo mundo. Sem dúvida, eu acho que talvez mais otimista, né, sempre que a gente fala de Bolsa Brasileira aqui, o pessoal às vezes fica, né, com receio de como é que vai ser o ano, então a gente descolar um pouco desse assunto e falar de Big Techs americanas, acho que vai chamar a atenção do público aí. Legal. E pra gente começar, bom, mais um ano que a gente vê o S&P 500 batendo aí 20%, acho que poucas vezes isso aconteceu em 2 anos consecutivos, e boa parte da entrega, da valorização do índice vem dessas Big Techs, né, que a gente comentou na abertura. Para começar, quais foram os principais fatores que ajudaram essas companhias a continuar entregando números tão robustos no ano passado? Ótima pergunta, Serrano. Acho que a gente às vezes quer colocar todas essas empresas, né? A gente pode até expandir as Big Techs agora para Magnificent Seven. Se você colocar a Broadcom junto, tem aí 8, né? Que estão aí acima de $1 trilhão de valor de mercado. E essas empresas são diversas, então você tem dinâmicas sempre um pouco específicas, mas se a gente tivesse que juntar, algumas delas trouxeram bastante ganho pela parte ainda de melhoria de margens. Esse foi o caso de Amazon, esse foi o caso de Meta, de certa forma, o caso de Google, do que ela conseguiu entregar. Então a gente ainda está vendo uma melhoria das medidas que essas empresas tomaram ao longo aí dos últimos 2 anos, depois, né, daquela digestão do Covid, e mesmo algumas dessas empresas já tendo algum benefício de melhoria de margem por conta de inteligência artificial. E teve um outro grupo de empresas que se beneficiou já mais em receita, né? Microsoft, de uma maneira um pouco mais tímida, mas aconteceu. A Nvidia, né, que foi aí a grande estrela do ano passado, sem dúvida, e que carregou, né, basicamente o índice, ou boa parte do índice o ano passado. Foi por conta aí dessa explosão de demanda por infraestrutura, e a Broadcom entrou também dentro dessa mesma dinâmica, né? Então esse seria um resumo. Tesla, talvez um pouquinho à parte aí, também com a parte de receita um pouco melhor, um mundo um pouco melhor para a Tesla, mas em resumo foi bem, Serrano, assim, não tem uma resposta só exata para tudo, assim, foi bem geral essa melhoria dos resultados. Legal, e após multiplicar algumas vezes o retorno aí dos investidores, as empresas de tecnologia agora enfrentam uma dúvida, que é o desenvolvimento da inteligência artificial, que leva a um uso mais intensivo de capital, né? E muda um pouco a dinâmica que a gente tem como base de funcionamento dessas companhias, que são asset lights e tudo mais. Com essa agenda, as techs vão continuar entregando um retorno tão acima da média, ou isso
vai pesar na hora que a gente olhar balanço? Essa discussão é relevante? Como é que você vê isso? Não, é bem relevante, tanto que a gente escreveu sobre isso justamente anteontem, em cima até da fala do próprio Jensen, né, na CES, de que AI vai ser essa indústria, vai ser uma nova indústria, mais de capital intensivo. Acho que, não querendo alongar demais, mas acho que vale a pena explicar para o público, até pelas nossas próprias interações com a NVIDIA, né? Como é que essa nova lógica de inteligência artificial e que é bem diferente. Então, e para te dar, inclusive, a resposta. Mas o que a gente deve ver é o que a gente chama das fábricas de inteligência artificial, ou AI Factories, né? O que é isso? Tudo que tem AI, ou que vai ter AI embarcado, e que basicamente a gente pode até imaginar um cenário que tudo no mundo digital tenha, a inteligência artificial, ela funciona, os LLMs, ou uma parte dos modelos, como é que eles funcionam? Eles funcionam com a geração do que a gente chama de tokens, né? Então, é como se eu pegasse lá os textos, né, as palavras, pedaços dessas palavras, eles são esses tokens. E esses modelos, eles funcionam basicamente com essas correlações, né? Quanto que um token está próximo do outro, e aí eu gero lá a minha resposta. Isso pode ser palavra com imagem, né? Pixel, e assim vai. Só que, então, o que acontece? No mundo de inteligência artificial, todo mundo digital vai precisar ter esses tokens, né? A geração de tokens vai ser algo que vai estar inserido dentro da, vamos dizer, economia digital. Só que essa geração dos tokens, ela não custa zero, né? Não é mais um mundo como foi a indústria de software, né, nos últimos aí, que foi a dinâmica dos últimos 15, 20 anos, em que eu subsidiava lá um criador de software, ou um conjunto de criadores que tinha um custo fixo muito alto, e a partir daquele momento que o software ficasse pronto, o custo marginal de ter aquele software era próximo a zero. Você tem o custo de venda, alguns outros custos, mas no final do dia a sua margem incremental é gigantesca. A escalabilidade. A escala é enorme. Aqui a lógica muda, porque os tokens custam, não é que o custo do token é zero. Então, por isso que você tem essa dinâmica diferente, e também você precisa ter, ou seja, se são fábricas de tokens, eu preciso ter as máquinas que façam com que a produção desses tokens seja mais eficiente possível no menor custo possível. Então, tudo isso para dizer que o ponto principal aqui é que isso muda a lógica da gente olhar para os investimentos. Então, se a gente está falando que não temos mais um custo marginal zero, não temos mais algo com, vamos dizer assim, tão pouco intensivo em capital, a gente volta a ter que olhar métricas que a gente parou de olhar, né? Retorno sobre capital investido, custo de capital, e assim vai. O contraponto desse ponto, você pode falar, poxa, mas então complicou para a tech, que é um pouco de um lado da moeda, né? Será que tech vai conseguir trazer esses retornos? O interessante é que daí a gente olha hoje uma análise na Bloomberg, né? Uma notícia que saiu lá, dizendo que houve uma análise deles que os bancos americanos poderiam gerar 180 bilhões de dólares de valor, com ganhos de produtividade, etc., eficiência, através do uso de inteligência artificial, isso no ano de 2027. Então, o que isso quer dizer? Se o retorno sobre o capital investido, por exemplo, fosse 10%, né, o retorno sobre equity dos bancos americanos, historicamente, 8%, 9%, mas vamos dizer que seja 10% só para a gente facilitar a conta. Se essa conta for verdadeira de geração de valor, só a indústria de serviços financeiros e parte dela, porque a indústria bancária, me permitiria investir 1,8 trilhões ou até 1,8 trilhões de dólares em infraestrutura e etc., para permitir essa geração dos 180 bilhões de dólares. Então, assim,
olhando por essa ótica, é uma coisa meio maluca, porque se a geração de valor for tão monstruosa como ela é, a gente vai ver esse capex, toda essa boçalidade de números vindo, se provando e talvez assim uma super consolidação na indústria de tecnologia. Então, assim, existe sim um cenário em que a gente pode ver esses retornos mais medianos, se o que a gente está falando aqui não for verdade, mas por outro lado, se o ganho de produtividade e a continuidade da redução do custo de fabricação desses tokens seguir, a gente pode ver uma coisa maluca. É quase que assim, a conclusão, Serrano, no final do dia, por mais que a gente não consiga dar uma resposta exata, é que nessa dinâmica de mercado é quase que impossível você estar fora do mundo de tecnologia. Porque se o retorno for essa maluquice, assim, o pessoal vai ganhar dinheiro com isso, as empresas vão gerar valor, talvez não aconteça em 25, vai acontecer ao longo do tempo, mas o investimento de 3, 4, 5 anos nas ações dessas empresas vai acabar se provando bastante interessante. Enfim, discussão super difícil, espero ter conseguido ajudar, porque tem muita coisa técnica, mas é um pouco do que a gente está pensando aqui, Serrano. Não, legal, acho que, assim, toda essa discussão da pergunta anterior, ela partiu da participação do Jensen na CEX, né, na Consumer Electronics Show, que é um evento que aconteceu no comecinho do mês em Las Vegas e que é visto como uma espécie de um kickoff para tech no ano, assim, com discussões relevantes. Então, para fechar essa parte de reflexões, queria perguntar se teve algum outro insight, algum outro destaque que você poderia dividir desse evento, alguma discussão que pode pautar um pouco a discussão de tech nesse ano. Teve sim. Acho que tem 2 grandes temas que já existem, mas assim, acho que eles vão sair de temas mais, vamos dizer assim, early stage, né? Temas mais incipientes para temas mais robustos, que vão entrar mais, gerar mais resultado, e a gente deve ver coisas mais relevantes na vida das pessoas até, assim, pelo menos de uma maneira assim, meio ChatGPT, né? Lá há 2 anos atrás. Um desses temas, que é até o que a gente está bastante animado aqui, é a parte do que a gente chama de Agentic AI ou os agentes. Então, o que são esses agentes? Até aqui, a inteligência artificial foi muito mais uma ferramenta de produção de conteúdo, né? Ou produção ali de texto, de certa forma, imagem e vídeo. Mas os seres humanos ainda usam essas informações para fazer alguma coisa, né? Sei lá, eu pego lá o ChatGPT, ele me ajuda, por exemplo, na produção de um relatório, alguma coisa, e eu julgo se aquilo lá é interessante ou não é, e vou lá e publico, ou enfim, ou faço alguma coisa com aquela informação. Os agentes, eles vão um passo além, então eles executam coisas por nós. E aí talvez um exemplo interessante é o do e-commerce, que o Google tem falado, a própria Microsoft, que é eu ter a inteligência artificial fazendo compras por mim, né? Imagina que eu vou no mercado toda semana para fazer compras. No meu caso, eu vou mesmo para comprar frutas e verduras para minha casa, e vamos supor que o AI saiba o que está faltando na minha casa, ou o que eu faço toda semana, e ele não só me fale o que eu tenho que comprar, mas ele de fato vai lá na internet e compre por mim. Então a gente deve começar a ver esse tipo de coisa, e a gente viu a NVIDIA trazer um pouco mais de ferramentas para permitir a evolução, a criação, o desenvolvimento dessa parte de agentes que a gente deve ver esse ano. A Salesforce mesmo também tem bastante novidade na parte de serviços para o consumidor, né? Customer Service, etc. e tal. E a outra parte que acho que o mundo mais de tech está muito animado, que é a parte robótica, ou a parte de Physical AI, né? AI física. Que é isso, né? Os modelos, existe uma certa convergência do tema de robôs com o tema de inteligência artificial. A gente até viu aquele evento da Tesla, né, o ano passado e tal.
Mas o que é interessante disso é que os modelos, o NVIDIA anunciou uma série de ferramentas para auxiliar isso. A gente está começando a ver um desenvolvimento bem maior de modelos que entendem o mundo físico. Então, é como se eu conseguisse, em vez de ser um texto para texto, eu tenho lá um texto para imagem ou alguma coisa assim, mas que ele não alucina o modelo porque ele sabe a realidade física. E o que a gente está vendo é o que pelo menos o Jensen tem falado e outras pessoas também têm falado do mundo de pesquisa, e eu até vi alguns vídeos já, assim, a qualidade do que o robô faz assim, uma coisa maluca, assim, o robô passa a fazer coisas que você não imaginava que daria para um robô fazer, porque ele entende o mundo físico. E aí é um pouco do que se espera que a gente tenha, talvez já esse ano, um momento ChatGPT do mundo de robôs, por conta desses desenvolvimentos. E aí você tem uma série de outros ganhos para outras indústrias, né? Indústria, né? Por exemplo, e-commerce, a parte de armazenamento de coisa, robô pegar as coisas, fazer as coisas. Própria parte de serviços, quando eu fui na feira da NVIDIA ano passado, eu vi um robô que fazia bebida lá, fazia drinks, né? Lá você não pedia para uma pessoa, você pedia para o robô, ele ia lá e fazia. Então, esse tipo de coisa a gente deveria ver bem mais, de novo, num espaço ainda de inicial para algo, uau, nossa, caramba, faz tudo isso, aí você consegue começar a ter uma adoção maior. Então, de novo, robótica e essa parte de agentes são os dois grandes temas aí próximos onde houve bastante novidade aí na CES. Legal, acho que antes de começar a falar um pouquinho dos cases, eu queria puxar uma discussão macro. A gente está, enfim, iniciando um novo governo nos Estados Unidos, mudanças em vários setores, tem muita discussão sobre a parte econômica, enfim, atividade por lá, juros, enfim. Como que essa discussão macro impacta a tech, ou ela chega a impactar, ou a dinâmica micro é tão robusta que deixa toda essa discussão macro um pouco à margem, assim? Essa pergunta é ótima, assim, macro, obviamente, deveria permear tudo, mas eu acho que tem uma lógica em tecnologia, especificamente, que eu vejo que as pessoas entendem pouco, e eu vou tentar explicar isso para você. Eu já vi esse tipo não dizer de erro, mas assim, esse tipo de discussão, né, acontecer. Vamos lá, pense o seguinte, em 2022, o mercado, se você for pegar as estimativas do resultado do lucro por ação da NVIDIA para o ano de 2025, elas giravam em torno de 50 centavos. A NVIDIA deve entregar esse ano, as nossas estimativas oficiais é perto de $6. Enfim, vamos dizer que seja $5, tá? Então eu estou dizendo o seguinte, há 3 anos atrás, o mercado errou por 10 vezes o lucro da NVIDIA. 10, eu não estou te falando que é 10%, eu não estou te falando que é 30%, não estou te falando que é 100%, é 10 vezes. Então, o que isso implica? Isso implica no seguinte, é maluco, porque se eu paguei 30 vezes ou 20 vezes, isso pouco importa. Porque o erro do meu resultado é 10 vezes. É 10 vezes. É uma ordem de magnitude completamente diferente. Então, entender a dinâmica, entender o resultado, entender o que é possível se chegar é muito mais importante nesse mundo de tecnologia do que propriamente o múltiplo exato por 10, 20, até 30% às vezes de diferença. Então, tudo isso para dizer que a maneira que eu vejo, eu não consigo enxergar, pelo menos até aqui, do ponto de vista macro, essas mudanças, essas tendências mudarem. Obviamente pode existir um momento que exista alguma coisa regulatória, tem discussão nesse sentido, né? Se AI vai tomar muitos empregos e isso deveria trazer uma discussão de maneiras de conter, por exemplo, Mustafa Suleyman, que é o
foi o fundador da DeepMind, escreveu um livro sobre isso, né, no ano passado, ano retrasado, bem interessante. Mas imaginando que não vamos para essa discussão, que é muito mais uma discussão assim, será que o juro vai ser 4, vai ser 5? Enfim, acaba que eu acho que eu estou muito mais enxergando o macro como uma janela de oportunidade, como foi 22, né? 22, o Nasdaq caiu acho que 30% por volta disso, e quem aproveitou essas quedas para comprar em 23 e 24, e que comprou as coisas certas também, né? Nossa, ganhou bom dinheiro. A gente, na época, estava trabalhando num fundo, a gente teve essa oportunidade na NVIDIA e foi espetacular. Então, eu estou muito mais com essa cabeça, Serrano, assim, se a gente vê uma realização na Bolsa, porque por causa dessas questões macro, por causa do fiscal americano, putz, assim, acho que a gente vai ver uma janela de novo de oportunidade interessante para comprar essas empresas. Bacana, acho que encaminhando para o final e pegando como gancho essa parte de oportunidade, ponto de entrada nessas ações, eu queria tentar fazer uma rodada pelas principais Big Techs e extrair aí um comentário, uma avaliação sucinta tua de cada uma das 7, deixando para o final a sua top pick. Vamos nessa? Tá bom, vamos lá. Então, começando por Apple. Apple, boa pergunta, que a gente sempre foi o bearish, aí o negativo com a Apple. Mas assim, eu sinceramente acho que nesses preços a Apple tô muito mais assim com uma cabeça mais negativa do que positiva, né? Até lá no ano passado a gente deu um upgrade para Market Perform, e a razão foi esse potencial super ciclo de inteligência artificial. Eu acho que isso pode levar, assim, a mais venda de telefone, mas quando você olha para o valuation da Apple, já parece precificar um cenário que isso acontece. E até agora, óbvio que está cedo, mas assim, não aconteceu, e a Apple tem sofrido principalmente na China, com muita competição. Até teve agora um anúncio de descontos agora no final do ano, início desse mês, e com competição com os players chineses, Huawei. Então, não é muito minha preferência, não. Sigo aí um pouco mais na linha negativa. Acho que tem outras oportunidades melhores. Boa. E a Amazon? Então, a Amazon é uma interessante, porque eu vejo o mercado muito animado com a Amazon, e a gente está na ponta oposta disso. E estou mais convencido de que a gente tem que estar na ponta oposta. E a razão é o que a gente discutiu. Acho que sim, a Amazon tem uma possibilidade muito interessante de avançar muito com inteligência artificial, trazendo benefícios para custos na parte varejo, né? E para receita na parte da AWS, né? Na parte de nuvem. Só que eu fico me questionando um pouco como que o e-commerce vai ficar com essas mudanças, né? Porque assim, se eu tenho agora um agente e ele compra por mim, ele vai olhar se o livro mais barato é na Amazon, é na barnesandnoble.com, assim, qual que vai ser a vantagem? Tipo, tem vantagem competitiva. Essa coisa de encantar cliente não encanta o agente tanto, né? Então, e não é nem isso, assim. Assim, uma das vantagens competitivas da Amazon é que é o que eles chamam The Everything Store, né? A loja que tem tudo. Não é a única vantagem, mas é uma vantagem importante. Então, assim, se agora eu não preciso mais entrar no Amazon.com, porque agora o agente vai fazer por mim, uma das vantagens competitivas da Amazon, ela diminui. Então, no mínimo, isso deveria levar a um custo maior, né, para a Amazon. Então, eu acho que o mercado não está ainda nessa discussão, e eu acho que está todo mundo animado demais. E assim, aí nessas horas você tem que ser um pouquinho contrarian, que a gente fala, né? Então, eu acho que tem outras oportunidades melhores que a Amazon. Boa. Essa você costuma estar mais otimista. Microsoft. Eu continuo gostando. Eu acho que o ano passado foi um ano mais difícil, né? Ela foi a pior de todas essas. Mas eu continuo gostando. Eu acho que nessa própria discussão que a gente teve, se os bancos lá tiverem todo esse ganho de geração de valor,
o uso de nuvem provavelmente vai aumentar muito, e todo esse CAPEX que a Microsoft está fazendo vai levar a um retorno adequado, muito bom, e, portanto, tem muito a ganhar. Eu acho que a Microsoft sofreu muito porque essa tendência, essa melhora, ela não acontece rápido, não acontece em 1 trimestre, 2 trimestres. E a gente viu muito os hedge funds, né, os fundos que acabam atuando mais em coisas mais táticas, mais de curto prazo, pressionando bastante o papel ano passado. Então, mas eu vejo isso mais como uma oportunidade para o investidor de longo prazo, que é um pouco mais a nossa cabeça aqui, e a gente segue gostando. Inclusive, segue aí como nossa principal preferência aí, nos dias de hoje e nos valuations atuais. Boa. E Google? Então, o Google é uma boa pergunta. O Google é uma empresa que a gente ficou negativo, acho que desde que eu entrei no Itaú, há quase 3 anos, a gente tem uma visão ali por razões diferentes, né? No começo, porque tinha uma dinâmica um pouco difícil para a parte de publicidade. Depois veio toda a história, né, de disrupção de search com AI. O papel underperformou por bastante tempo. Mas eu acho que o Google tem uma coisa interessante nele, que voltando de novo na parte de agentes, né? Um dos atores dessa história é o Google, porque ele tá ali. Eu acho que assim, o Google ele tá mudando um pouco da postura dele de um cara na defensiva, tentando defender esse potezaço de ouro que é o business lá do search, para algo, olha, não vai ter jeito, vai mudar, mas então eu prefiro, de certa forma, eu ser proativo e protagonista nessa mudança do que não ser. Assim, o Google é um pouco complexo porque é muito difícil de você medir o quanto que ele perde de resultado com essa mudança versus o quanto que ele pode ganhar. Na minha cabeça tem cases mais simples do que o Google, mas hoje eu estou menos negativo do que eu tive, assim. Talvez eu teria um pouco, se fosse um investidor de longo prazo, não seria uma das minhas principais posições, mas eu acho que é possível, sim, ter um cenário que se ganha dinheiro razoável com o Google. Bacana. E com Meta? Meta é um que a gente gosta bastante. Na parte internet segue sendo a nossa preferência, né? Tem Microsoft, que é software, e na parte internet, Meta. A Meta é um case muito legal, porque a Meta talvez seja a empresa que talvez mais vai se beneficiar como um todo dessa história de AI. Assim, porque é o seguinte, o que ela faz? Ela tá muito atacante nesse mundo da inteligência artificial, porque ela tá tentando criar um novo dispositivo que é o Oculus, né, que teve uns lançamentos super interessantes no ano passado. Ela colocou o modelo dela, que é o Llama, como open source, tem cada vez mais gente usando. A Meta AI é já, né, o produto de AI mais usado do mundo, né? Se você pegar o quanto que se usa em WhatsApp, mais o Llama, mais tudo, é mais que o ChatGPT, mais que o OpenAI. Isso traz uma série de vantagens para ela, tanto na parte de receita quanto na parte de custos, porque imagina que os modelos, todas as coisas que ela usa, estão usando o Llama, e imagina que a comunidade aberta está melhorando cada vez mais esses modelos, essas coisas. Poxa, é como se eu estivesse pagando 0 para alguém melhorar aquilo que vai ter um benefício para mim mesmo, né? Então, a gente tem visto a Meta, de fato, entregar mais eficiência, e, ao mesmo tempo, toda essa história de inteligência artificial abre um espaço muito interessante para ter mais anúncios, porque, por exemplo, uma fricção que existia no mercado de publicidade, ainda existe, é a criação de conteúdo, né? Imagina agora que eu chego e escrevo lá, eu sou a pizzaria da esquina.
olha, eu quero fazer uma campanha aqui na Meta e me monta aqui uma arte de pizza de mussarela e uma de calabresa e vamos testar qual que tem mais engajamento, né? Em vez de eu ter que fazer essa arte, pagar alguém, um criador, agora eu vou lá e, sim, muito rápido e sem custo consigo fazer. Então isso abre uma janela de oportunidades fora toda a parte de engajamento, né? Quanto os modelos mais recentes daí, tanto dela, TikTok, etc. Uma das razões que a gente usa tanto essas ferramentas de mídia social é que a gente está engajado, que cada vez vê mais e a recomendação é feita por inteligência artificial, né? Todo o motor dessa recomendação. Então, é tudo isso para dizer que a gente gosta e é um papel que ainda no valuation ainda é bem razoável. Então, a gente gosta de Meta, assim, nossa preferência. Bacana. E NVIDIA, muito caro? NVIDIA é uma ótima pergunta, assim. NVIDIA, ela é difícil. Difícil apostar contra também, né? Com certeza. mas aí eu vou voltar naquele ponto que eu te falei das 10 vezes. Porque eu acho que a discussão da NVIDIA não tem que ser se tá 30, 40, 20 vezes. Tem que ser qual que vai ser o resultado da NVIDIA nos próximos 2, 3 anos. Para onde vai esse lucro? E hoje, Serrano, é muito difícil te dizer aonde a gente está no ciclo. Porque essa empresa é cíclica, tá? Assim, o semicondutor é cíclico. Então, assim, pode ser que esses $6, por exemplo, de lucro por ação vão para 7, 8, 9, pode ser que eles vão para 5, 4, pode ser que em algum momento a gente veja uma acomodação. E como é uma indústria nova, um negócio completamente diferente, é super difícil de dar uma resposta. Então, assim, a melhor resposta que eu consigo te dar é que a NVIDIA acho que é um papel que vai ter que ter bastante estômago, porque tem muita volatilidade, mas é uma ação que a pergunta aqui, nossa, não é se tem que ter ou não tem que ter, ou tem que ter. É assim, o quanto que eu quero ter no preço que tá, assim. No preço que tá, eu acho que é para ter ok, não é para ter uma posição gigante, não é para. Mas assim, aí se cair, eu acho que daí é para comprar as quedas na NVIDIA, né? De maneira geral. Aliás, se tivesse até que fechar, eu diria o seguinte, a NVIDIA, se eu tivesse que pegar um papel para comprar e carregar no preço certo, é a NVIDIA. Então é muito mais uma questão de que sei lá, a $150 eu tenho um pouco, a 130 eu tenho mais, a 100 eu quero ter mais, a 70 eu quero ter muito mais, e assim vai. Muito mais do que, então vou vender quando chegar nos $200, entendeu? Entendi. E para fechar, a Tesla. Tesla, boa. A Tesla só tem um disclaimer que a gente não cobra oficialmente. Então, de todas essas, é a que eu, vamos dizer, vou ter menos subsídio para conseguir dar. Mas eu acho que a Tesla é muito interessante porque ela tá eu acho que o mais legal da história da Tesla, ou da história do Musk, é muito mais a xAI do que a própria venda de EV, né? Uhum. EV, óbvio, é um negócio interessante, e o próprio carro autônomo é super interessante, que eu acho que é a grande aí possibilidade para a Tesla. Eu particularmente, assim, nesses preços atuais, eu acho ok, mas assim, eu acho que o Musk é um cara que vale a pena apostar, principalmente nessa parte de robótica e de inteligência artificial. Eu acho que ele vai fazer dar certo, assim. A minha dúvida só é como conseguir de fato representar esse investimento, porque o Musk é um cara que tem várias coisas diferentes e não tudo é diferente do Google, né? O Google eu vou lá, eu compro a Waymo, eu compro a DeepMind, eu compro um monte de coisas que estão lá. No caso do Musk não é assim, né? A Starlink é uma outra empresa, não é a Tesla. Então, talvez assim, a minha melhor resposta para você eu gosto mais do Musk do que da Tesla. Então, assim, se o Musk vier com alguma coisa interessante para se investir, como, sei lá, tem um IPO lá na frente, qualquer coisa assim, eu olharia, eu estaria disposto a olhar, a gastar tempo, porque pode ser uma oportunidade. Bacana, acho que você deu uns spoilers aí, mas só confirmando, então é Meta e Microsoft, tá? Meta, Microsoft, e vamos lembrar que não quero e seria NVIDIA. Se NVIDIA cair,
vão estar preparados aqui para ter um dinheirinho para comprar NVIDIA se o pessoal resolver vender. Acho que é basicamente isso, Serrano. Boa, acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta, ainda fez essa rodada aí de avaliações e recomendações. Então, antes de encerrar o episódio, eu queria agradecer novamente o Kapuskas pela participação aqui. Valeu. Obrigado, Serrano. Muito obrigado aí. Espero que o pessoal goste aí do episódio. Um abração. Boa, valeu.